Ei, seja bem-vinda. Boa noite. Seja bem-vindo. Vamos lá, Keila. Pede então, né? E aí, Keila? Tudo bom? Tudo bem? Ei, tudo bem, e Tudo você? tudo bem, e você? Tran- Tá Tô tudo bem, tranquilo aí? sim. Tudo, Então tá graças bom. a Deus. Tá tranquila a minha imagem? Minha imagem tá Ah, tranquila para você? para mim tá Tá? muito bem. Tá. Tem uma Ah, bom. pessoa aí assistindo, Santos Café, ela podia estar dizendo pra gente se tá tudo bem. Dá um aceno pra gente, tá bem? Então Isso, vamos lá hoje, deixa um joinha né? aí para nós, né? Deixa um joinha para nós. E aí, Keila, tá tranquilo? Eu não Tá sei sim, porque que é. graças a Deus. Deixa eu ver aqui, tem algumas coisas aqui, mas vou deixar. Tá tranquilo aí, né? Keila, então hoje, minha gente, quarta-feira, nós estamos aqui, tá tudo certo, ela tá dizendo, né? Boa noite. Então hoje nós temos a grata surpresa de receber aqui conosco, de estar aqui conosco e receber, né, a nossa companheira de ideais, amiga de coração e colega, né, na área da saúde, a Keila, nutricionista. Ah, aqui é a Sandra de novo. Ai, que delícia, Sandra! Seja bem-vinda, Sueli de Divinópolis. Seja bem-vindo, pessoal Itaúna, esqueci Divinópolis, né? Então tá, gente. Pois é, hoje nós estamos assim muito felizes, né, com a presença da Keila Simone. O pessoal tá chegando. Então eu vou só cantar uma música, Keila, para né, serenar e chegar mais algumas pessoas e a gente já começa, tudo bem? Então Tudo vamos bem, lá. tranquilo. A música que eu estarei cantando é da trilha sonora do filme de Francisco de Assis. Vou ter que fazer Hum, assim. Sueli é de Divinópolis, isso, Sueli? Ei, Luana. É tão linda esta manhã e a chuva já cessou. Minha alma livre voa e o sol já começou. Borboletas voam lindas numa festa de alegria. E o ar é transparente nesse amável dia. O céu é imenso azul, a vida é luz e paz, e o ar é transparente nesse amável dia. Minha alma livre voa nesse amável dia. Só isso, tá bom, né? Vamos ah, lá. que delícia. Essa música é linda. É linda, não é? É muito suave. Bom, então, como a gente
prometeu na quarta-feira passada, hoje nós estaremos falando dessa questão importante para a nossa cultura, importante para a nossa vida, que é a compulsão alimentar. Então, a primeira coisa assim que eu queria que a gente pensasse na palavra compulsão. E a palavra compulsão, ela tem muito a ver com a palavra impulso, né? Porque impulso, na verdade, é esse ato, é essa ação de impelir, de impulsionar, ou seja, é uma forma de agir sem pensar. Ou seja, a pessoa age e ela não pensa no que ela está fazendo. E a compulsão, ela vai um pouquinho mais além, né? Além da pessoa ter essa ação que ela realmente age sem pensar, ela é vista pela pessoa, a pessoa consegue enxergar que é uma coisa desagradável, uma coisa inadequada, é alguma coisa indesejável, e ela faz um certo esforço para refreá-lo, para adiá-lo, e isso, né, quando ela realiza essa compulsão, ela tem um certo desconforto subjetivo. E muitas vezes essa compulsão é alguma coisa contrária aos seus valores morais e aos seus anseios. E aí, então, nós estamos vendo que a compulsão é tudo isso. Então, a gente vai encontrar a compulsão de lavar as mãos, várias formas de compulsão. Mas a que nos interessa aqui é essa compulsão alimentar. Então, gente, primeiro eu esqueci de falar, né? A Keila é a nossa amiga nutricionista de Divinópolis. Eu vou pedir depois, Keila, quando eu te passar a palavra, eu gostaria que você se apresentasse, né? Então, como é que a gente vai estar dividindo a nossa live? Eu vou falar um pouquinho, gente, de uma forma, vou falar, definir um pouquinho o que é essa compulsão alimentar, rapidamente, e aí eu passo para a Keila, tá falando, a gente conversou, né? E a Keila vai falar um pouquinho sobre a importância da alimentação, a questão das dietas, né, restritiva, que ela é uma das causas dessa compulsão alimentar. Tudo bem, Keila? É isso aí? Isso é mesmo. isso, né? Tranquilo. Então vamos lá. E aí, quando a gente pensa, então, na questão alimentar, na verdade, a questão alimentar ela tem uma ligação muito forte, né, com a fome e com a alimentação. E que, na verdade, essa alimentação ela está muito ligada a uma satisfação, a um prazer oral. E quem vai trabalhar isso são todos os autores que vai discutir a formação da personalidade, especialmente o Freud. Ele vai dizer, então, que essa satisfação, ele vai falar de um prazer oral, que está muito ligado, na verdade, ao prazer, ao primeiro prazer que o bebê vai sentir. Então, a fome faz com que a pessoa busque esse prazer, essa satisfação, que realmente dá um grande prazer. Então, a boca é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro local, na verdade, onde a criança vai sentir essa satisfação e ela vai estabelecer essa relação, então, com a mãe. A mãe tem essa relação forte com o bebê e ela, então, tem um sentido, um simbolismo, na verdade, de amor, muitas vezes de destruição, e que pode, em alguns momentos, ser levada à destruição. Mas, então, tem um papel fundamental na nossa vida essa relação com a oralidade, com o prazer de comer. Né? E aí, mas as pessoas perceberam, os estudiosos perceberam, especialmente nos Estados Unidos, que muitas mulheres morriam, porque elas estavam magérrimas, com aquilo que a gente chama de anorexia nervosa. E eles então começaram a preocupar por que essas mulheres morriam com essa anorexia, né? Ou especialmente anorexia. Por que as mulheres morriam? E aí eles observaram que tinha algumas coisas importantes vinculadas a essa questão da morte das mulheres. A primeira delas era uma sociedade nossa muito preocupada com essa magreza antinatural como um sinal de beleza feminina. E aí, outros estudos que eles fizeram, eles conseguiram comprovar que as pessoas obesas, elas tinham muita dificuldade de fazer uma distinção entre medo, raiva e fome. E assim elas embolavam todos os sentimentos e eles chamavam isso como fome. E aí eles resolveram, então, fazer realmente
um estudo severo para verificar o que fazia, o que levava essas pessoas a ter esse impulso, né? A ter essa vontade de comer. E eles pensaram o seguinte: seriam os pais que são os controladores? Não. Aí eles fizeram um estudo com 900 garotas e perceberam, na verdade, que essas garotas tinham uma insatisfação muito grande com o próprio corpo. E quando elas tinham essa insatisfação com o próprio corpo e qualquer, vamos dizer, qualquer depressão, qualquer tristeza, qualquer problema emocional, elas já estavam, o resultado era mais ou menos esperado. A pessoa apresentava uma anorexia ou então uma bulimia. Ou seja, os pais não tinham problema nenhum com isso. Então, eles perceberam, na verdade, o seguinte, que qualquer tristeza, qualquer dificuldade, isso para a pessoa significava fome, e o que levava essas pessoas a comer de forma descontrolada, não é? Descontrolada. Mas aí, o que eu achei muito interessante em tudo isso é que a gente vai observar que é um problema um problema emocional, um problema que a gente poderia dizer assim da nossa inteligência emocional. Essa dificuldade de controlar os impulsos, que faz com que a pessoa coma de forma exagerada e que aí a gente vai chamar de compulsão alimentar, né? O que a gente vai entender, então, como compulsão alimentar? O que os autores dirão sobre compulsão alimentar? Ou seja, é essa pessoa que come de forma descontrolada, come em excesso, mesmo que ela não tenha fome. É a partir do momento que ela já comeu muito, que ela está saciada, ela continua comendo. Né? Então, é isso. E as consequências, na verdade, desse hábito de comer dessa forma exagerada, né, é que a pessoa pode desenvolver, então, a anorexia ou então a bulimia. A anorexia, então, seria essa preocupação em manter-se magra, e dessa forma a pessoa não quer ingerir, e ela tem uma distorção da sua percepção corporal, ela olha no espelho e acha que ela está gorda, mas na verdade ela é muito magra, mas ela acha que ela está gorda, e ela precisa então comer. E muitas vezes ela precisa utilizar então laxativos, utilizar outros recursos para eliminar aquele excesso de alimento. Muito bem, né? Então, queria que a Keila falasse para nós um pouco sobre isso, né, Keila? Exatamente, exatamente. Vamos conversar um pouco, né, sobre isso, e é muito gostoso quando a gente vê as participações, as pessoas colocando, né, tantas perguntas quanto as contribuições. Acho que isso coloca o trabalho, a live, né, que é uma aula, na verdade, né, bem mais gostosa, né. Bom, meu nome é Keila Quadros, eu sou nutricionista há quase 12 anos, praticamente, e também sou contadora de histórias e de Divinópolis, Minas Gerais, né? Também muito sou... chique. E ainda por cima, personal organizer. Eu gosto muito de colocar essa questão da organização, né, na alimentação, né? E muitas das vezes a gente deixa de cuidar da alimentação por pressa, por correria, né? Pela nossa desorganização, a gente acaba deixando de alimentar, né? E priorizar esse momento de alimentar. E você colocou sobre a questão da alimentação logo no início, né, quando a criança tem contato com o primeiro prazer dela, né, que é com a boca, no caso, né, esse primeiro momento de prazer, e a gente vê isso muito claro, a gente tentando trazer esse prazer novamente em todos os momentos da nossa vida, né. No entanto, o que eu vejo muito as pessoas tentando trazer o momento de ter o alimento na boca, né. Hoje eu acho que a gente está buscando isso muito mais, né? Você não quer só que venha preparado, você quer que venha quase que igual o passarinho, né? A mamãe passarinha belisca, come, tritura e põe dentro do bico, né? A gente quase que espera isso já. Eu acho que já estamos chegando nesse ponto. Não é? Nós já estamos quase chegando nesse ponto. A gente quer que coloca na boca já, porque
Se falar assim, você coloca uma receita e a pessoa já quer que você venda pronto. Então é quase que isso, né? A gente já quer que venha algo mais fácil. E essa questão está muito ligada à nossa agilidade no dia a dia, nessa pressa, nossa correria, né? E aí, por isso, você deixa de priorizar o que eu considero fundamental e algo que a gente precisa priorizar mais, que é a nós mesmos, né? A gente esquece de que a gente tem um momento de se alimentar, de se nutrir, né? A gente precisa de pensar, ela colocando, Lu Braga, né? Colocando sobre a questão do supermercado, que vende as frutas já picadas. Esse aí é a grande prova, né? É a prova de que a gente já está querendo um negócio pronto. Daqui a pouco nós vamos querer os shakes, né? Os shakes é a prova de que a gente quer algo pronto já, batido. Só bater e pronto. O pó, né? As coisas já práticas, né? Não é só para facilitar o nosso dia a dia, é a nossa correria mesmo, é a nossa desorganização e a nossa falta de tempo, né? A gente não prioriza o tempo que a gente precisa ter, né? Sobre a questão da alimentação, a gente vê muito, né? A dificuldade que a pessoa que tem a compulsão enfrenta, né? Ela é uma pessoa que come muito rápido, né? Ela mastiga muito rápido. E quando ela dá por si, ela já não está nem mastigando mais, ela está engolindo o alimento, ela devora aquele alimento, né? E muitas das vezes, dos pacientes que a gente já atendeu, chegou ao ponto dele pegar, comprar tudo. Às vezes até ele evita uma vida social, ele passa a ser antissocial, mas quando ele sai já pensando, vou passar ali naquela mercearia, vou passar naquele supermercado, vou comprar algo, vou bater tudo no liquidificador, triturar e beber, né? Ou ele faz isso, tritura tudo, porque ele não tem mais aquela vontade de comer, de mastigar, de sentir o gosto. O gosto doce daquele brigadeiro ou não. Não, ele quer comer, ele quer se encher, né? Se preencher. Então ele come muito rápido e come sem estar com fome. Ele não espera ter fome, ele come o tempo todo. Ele não sabe distinguir de quanto em quanto tempo ele come. Às vezes come a toda hora, ou todo momento, né? Esconde muita comida, né? Você vê comida na gaveta, comida na bolsa, todo lugar tem comida. Né, acaba deixando isso por toda parte que ele vai, né? Alimentação em forma de cápsulas. Se pudesse alimentar em forma de cápsula, ele comeria. No entanto, ele quer as pressas mesmo, ele quer resolver o negócio rápido. Então, ele come muito sozinha a pessoa, ela evita estar em convívio com outras pessoas, porque a forma que ela come, ela tem consciência da forma que ela come, da quantidade que ela come, da quantidade que ela precisa. Ela tem um pouco de consciência disso, tanto que ela evita esse convívio social, né? Ela foge desse momento, né? E ela fica mais introvertida, uma pessoa que se isola mais, né? E a gente percebe isso muito no adolescente, né? Boa parte de adolescentes passam por esses momentos, né? E é onde a gente precisa estar atento aos nossos filhos, né? Que às vezes pode entrar numa dessas sem a gente perceber, né? E os problemas afetivos, o vício, né? Entra em vícios também, pode acontecer, né? Dessa pessoa entrar em vícios, em jogos. Isso pode acontecer também, né? Ela se sente mais triste que o normal, né? Se sente muito culpada a cada momento que ela tem de compulsão, né? De que ela superalimenta, ela entra num momento de tristeza muito grande, né? Profunda, de arrependimento, né? Exatamente. Porque comer... Exatamente. Comer sem necessidade, né? Ela come com pressa, esconder chocolate, tá vendo? Esconde tudo que é mais prático e mais fácil para ela. Esconde os doces, esconde as coisas mais fáceis. Não deixa que aquelas pessoas
tenham acesso àquilo, né? E quando descobrem, a pessoa se sente muito mal, se sente muito culpada com aquele momento, quando descobrem isso, né? É importante até saber como trabalhar isso. Se o estômago não dá sinais para a pessoa que está cheia. O que acontece nesses distúrbios emocionais é que, na verdade, a compulsão já é um transtorno, um distúrbio emocional. E que aí há esse descontrole da saciedade. Porque quando a pessoa está cheia, né? Ou seja, eu estou saciada. Mas na compulsão não existe isso. Ou seja, há esse descontrole, portanto. Ela come, ou seja, por mais que ela ingere, ela não vê que isso é o suficiente. Porque tem um prazer por trás de tudo isso, o prazer de ingerir. Esse prazer que ela vai buscando, na verdade, é em saciar, mesmo estando saciada. Na verdade, é quase a palavra é bem essa, é um socar para dentro, né? É um se encher, vai socando a comida lá dentro. Então, é como se fosse, o estômago fica como se fosse um balão, né? Eu coloco isso muito, esse exemplo, para mencionar a importância da mastigação, né? É um balão. Vamos pensar lá que é um balão. Um balão novinho, digamos, você comprou o balão e ele está lá novinho, né? Você tem até que soprar ele de início para ele começar, né? Um balão novinho é assim, é igual o bebê, ele começa com um pouco. Por isso que volta, gorfa, né? Porque é um balão novinho, tá começando a testar o esfíncter, né? Tem um tempo para o esfíncter funcionar e tudo mais. E aí começa você colocar ali, mastigou bem o alimento, o balão era pequenininho, ele encheu um pouquinho, né? Aí você come lá e toma um copão de refrigerante, o balão vai só enchendo, né? E aí você comeu sem mastigar, vai só comendo, só socando comida lá dentro, esse balão vai só aumentando, né? A capacidade do estômago pode chegar até 4 quilogramas, né? Então, assim, comida triturada pode chegar a essa quantidade. A pessoa chega a beber refrigerante, fardo de refrigerante, para você ter uma noção. E volta tudo, no caso da bulimia, né? Ela enche. Quando ela se sente cheia, vem a culpa, vem junto à culpa. Essa sensação do cheio, ela vem junto com a culpa. É o psicológico entrando junto, né? Então, assim, o estômago dá indício de que está cheio, sim. Tem volta, dá vômito, né? Dá vários sintomas. No entanto, manifesta de várias formas, mas ela não ouve isso, né? Ela só para quando ela tá comendo, e nem no momento que ela está comendo, ela quer, na verdade, encher. E vai enchendo, e vai enchendo. Porque isso dá um prazer. Voltando lá na fase oral, lá na infância, nas primeiras relações com a mãe. Porque assim, o bebê chora, o bebê ele tá querendo carinho, ele está querendo a presença de alguém. E a mãe entende que ele está com fome. E aí vai lá e dá comida para ele. Então ele aprendeu isso. É essa memória afetiva. Ele aprendeu que todas as vezes que ele está sofrido, todas as vezes que ele está molhado, a mãe vai lá e dá o peito para ele. Então, esse aprendizado está guardado, está gravado. Ou seja, e isso dá um certo prazer para ele. Exatamente. E tem muita ligação com esse momento, com a mãe, né? Tem muita ligação. Vocês, né, a psicóloga que consegue destrinchar isso aí muito mais do que a gente, né? Mas eu falo assim, como que assim, é curioso, né? Eu gosto de conversar com o paciente para instigar nele e tentar verificar isso, né? Onde que está isso aí? Porque acaba que quando eu passo para um acompanhamento com o psicólogo, eu gosto de conversar, olha, eu percebi isso, você conseguiu perceber dessa forma também? Você está conseguindo trabalhar? Onde você está indo com ele? Eu gosto muito dessa troca com o psicólogo, porque ajuda, né? A gente a trabalhar de forma multidisciplinar, né? E aí eu gosto muito de entender o que está acontecendo, o porquê, onde que está essa falta, né? Esse algo que ele quer preencher. E normalmente está lá nessa educação, né? Por exemplo, na questão da educação, você colocar para o filho, ou nós ouvimos muito isso, né? E muitas das vezes fazemos isso com nossos filhos, né? Precisa limpar o prato.
Essa fala, ela tem um peso. Come tudo, limpa o prato. Essa fala tem um peso no psicológico, né? Porque ele tem que limpar, essa cobrança de ter que limpar o prato, né? Muitos de nós até vivenciamos a cobrança de tal forma de que se você não comesse, você apanhava, né? Tem que comer, né? Tem que comer. Pronto, ou é isso ou é o couro, né? É o chinelo. No meu tempo tinha a vara, a gente apanhava de vara. Então, vai ter varada, vai ter couro. Então, a gente precisa, né, comer, pensar e reformular esse ter que limpar o prato. Né? Ou então, aí quando você cresce, na infância é o ter que limpar o prato. Deixa o prato limpo, tem que limpar. Né? Ou então a gente cresce e transforma isso naquela outra frase, a gente usa outra frase, a gente usa a seguinte frase: deixar no prato é pecado. Né? A gente substitui a frase pelo deixar no prato é pecado. E outra, né? Você acaba tendo que pensar o seguinte: eu paguei por isso, eu não posso deixar aqui no prato. Foi caro. É outra frase que você substitui a fala da sua mãe, né? Você coloca, ou do pai, né? Que cobrou e falou, né? Lá em casa era assim, né? Não pode ter desperdício não, né? Desperdício é pecado, mas gula também é pecado, gente. Né? Se for olhar os 7 pecados capitais, né? Não, Sandra, se for olhar o pecado por pecado, a gula também é. Então, tá cheio, tá satisfeito, você já se satisfez, deixa para depois. Não há erro nenhum, não há mal nenhum e você pedir para o garçom colocar numa vasilha que você vai comer depois, né? Não há mal nenhum, não há vergonha nenhuma, você pagou por aquilo, é seu, né? Não há vergonha nenhuma nisso. Ou você deixar o seu prato, passa lá um filme e deixa na geladeira, e depois você esquenta e come numa outra vez, numa outra refeição. Não tem que comer tudo naquele momento, né? E a gente transforma. Que nesse momento, então, é necessário que a gente pense numa reeducação alimentar, não é? E nessa reeducação alimentar, e aí eu acho que é aí que eu acho muito importante o que a gente está conversando aqui, é a gente aprender, na verdade, a mastigar, a degustar, não é? E agradecer, porque a gente tem falado tanto na gratidão como essa capacidade de mudança numa dimensão psíquica da nossa vida. Ou seja, então, quando a gente começa a comer, a saborear, a mastigar e agradecer cada grão, tudo muda na nossa vida, não é? Exatamente. Então, assim, na verdade, uma reeducação alimentar. Porque como nós vimos também na questão da compulsão alimentar, a gente sabe também que essa compulsão, ela tem várias causas, né? Mas uma delas é dessa dieta restritivas, né, Keila? A questão das dietas restritivas. A pessoa não está satisfeita com a sua autoimagem, com o seu padrão exigido pela sociedade de beleza. Então, ela tem um problema na sua autoimagem e hoje o nosso mundo pede um corpo magro, um corpo que tem um certo padrão cultural, um corpo europeu. E aí você vai se submeter a tudo isso. E a primeira questão é emagrecer. Vamos a uma dieta rigorosa, senhora nutricionista, não é? Restritiva, que tire tudo. Você tem exatamente isso, né? Eu vejo isso muito. Paciente que já procura, já colocando, você tira tudo. Já chega para o consultório, a primeira questão ele já coloca, pode tirar tudo, não vou comer mais nada. Nossa, mas você já sabe até o diagnóstico, você já sabe até o que tem que fazer, você veio aqui para quê? Você quer que eu assine o seu atestado né? Como é que pode um negócio desse? Não é assim que funciona, né? Não é tirando tudo, né? Na verdade, eu gosto muito de trabalhar o seguinte, Sandra, não é o retirar tudo, é o incluir.
né? É o incluir mais mastigação, é o incluir mais água, é o incluir mais pausas, é o incluir eu parar o garfo e comer com mais calma, mastigar mais o alimento, né? É eu ter... Você vai falar devagarzinho, um por um, né, gente? E que a gente vai aprendendo isso aqui. Você vai falando pausadamente todas as inclusões que nós precisamos fazer nessa nova reformulação de vida. Isso é uma reformulação de vida, não é? Então vamos lá, Keila. Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar os sentidos, sabe, Sandra? Os 5 sentidos. Quando eu falo, vou tratar um paciente com compulsão alimentar, né, que vem com a bulimia ou com a anorexia, eu gosto de despertar nele a importância dos 5 sentidos. Nós temos 5 sentidos, né? Audição, paladar, né? Eu posso sentir o sabor do alimento, né? Eu vou pegar o alimento, vou colocar o alimento na boca e eu vou sentir o sabor. Que textura ele tem na boca, né? Não vai descer esse alimento, se ele entrar grande, ele vai sair grande, vai doer para descer na garganta, né? Então, assim, o único local que tritura o alimento é na boca, é com a ajuda dos dentes, não tem outro local no corpo, né? Então, você precisa mastigar bem o alimento. Ele precisa entrar, a gente fala assim, ele vai engolir, ele vai beber os sólidos e vai mastigar os líquidos, né? Então, quando eu for comer, eu vou comer e só engolir quando o alimento já estiver uma pastinha, né? E quando eu for ingerir um líquido, por exemplo, igual estou aqui tomando água, a criança toma água, eu gosto muito de comparar com a criança que bebe água. A criança toma água igual, já viram criança bebendo água? Eles fazem assim com a água. Né? A gente pensa que ele está brincando com a água, na verdade, aquilo é uma tática muito importante, porque ajuda a água já começa a absorver na boca. Quando você está com muita sede, se você fizer essa técnica de beber a água e brincar com a água na boca, você vai sentir que você vai absorvendo a água com muito mais tranquilidade e com muito mais rapidez do que se você bebesse 3 copos de uma vez. Você vai beber 3 copos e ainda não vai ficar satisfeito, você vai querer beber o 4º. Agora, se você bebe um meio copo desta forma, você provavelmente, se beber mais, vai ser mais meio. Você não vai beber 3 copos, né? Isso vale também para mastigação, isso vale também para alimentação. Então, quando eu trabalho o sentido do paladar, né? Eu vou mastigar, eu vou sentir o sabor do alimento. Quando eu vou comer, o nariz é perto da boca, não é à toa. Se ele fosse longe, a gente morria envenenado, né? E ele é perto justamente para isso, para que quando eu vá comer, eu sinta o cheiro do alimento, né? Se o tomate estiver estragado, eu vou sentir aqui, ó, que ele está estragado. Eu não vou nem precisar pôr na boca. Então, sinta o cheiro do alimento, sinta. Ele existe, está perto para isso, né? Veja o alimento, a gente come com os olhos, né? Então prepara um prato bonito, tira foto se você quiser, põe onde você quiser, manda para as redes sociais, mas veja o prato, veja as cores, põe cor nesse prato. Um pouquinho mais de cor, por favor, né? Não coma mesmo, não fique imitando a sopinha que a mamãe fazia, que batia no liquidificador e era uma cor só, aquele bege, que você não sabe o que tinha naquele negócio. Que se você perguntar para ela, ela vai falar, eu bati um monte de coisa lá, né? Ela não vai nem falar mais o que tinha lá. Não é? Então precisamos ter cor, precisamos ter sim texturas no prato, né? Hoje, quando a gente fala de introdução alimentar com o bebê, a gente fala que ele precisa tocar o alimento. Eu pico a cenoura, pedaço de cenoura, ele segura a cenoura na mão e fica assim com ela. E ele vai chupando aquela cenoura. Ele vê cor nela,
ele vê o sabor da cenoura, ele não vê outra coisa, porque a gente não usa nem tempero mais, nem usa sal, você usa temperos de ervas com o bebê, né? Ervas aromáticas, né? E com essa questão de você colocar o alimento, ele passa a conhecer a cenoura, o brócolis, o chuchu, a batata, ele conhece o alimento, cada dia um alimento. Cada um que você põe no prato. O pratinho deles é colorido. Nós aprendemos a comer como? Era aquele negócio meio marrom, né? Bege ou verde. Aí você toma horror do verde. Porque era aquele negócio que você não sabe se era creme, se era um... O que era, né? Que textura que era aquela? Não é? E hoje não. Hoje o bebê tem acesso a esses alimentos. Quem introduz alimentação desde cedo desta forma, cresce conhecendo o alimento, tendo acesso, saboreando mais o alimento, entende o sabor. E poucas vai ser as vezes, quando ele chegar naquela fase em que ele começa a escolher os alimentos e falar, esse eu não quero, ele vai voltar, vai ter um momento de voltar, assim como tem um momento de voltar no peito, né? Que o bebê recusa o peito e a mãe fala, não vou dar ele mais, ele não quis mais, ele não quer mais. Pelo contrário, é uma fase. É assim como nós, tem dia que você olha o prato e fala assim, não queria jantar hoje. Hoje eu queria um lanche. Não é assim? Tem dias que a gente está assim, por que o bebê não pode ter isso, né? Então, às vezes a gente descarta isso e começa a falar, nossa, ele não gosta de brócolis. Não é, ele não quis o brócolis naquele dia, né? Talvez na próxima ele vai comer, prepara de outro jeito, né? E a gente simplesmente coloca rótulos e fala, não quero, né? Ou você mesmo, provando determinado alimento, fala, não gosto desse alimento. Como assim? Você não provou ele de outras formas, você provou um jeito. E pode ser que naquele dia você errou no sal, você exagerou em outras coisas, ou realmente ele não estava bom. Acontece, é da safra, né? Acontece de não estar legal. Dê uma chance para esse alimento, né? E outra coisa, nos sentidos de você ouvir, né? O barulhinho bom da mastigação, você presta atenção na sua mastigação, você triturando ali o alimento, você presta atenção no barulho que faz? Você já reparou se o seu barulho de mastigação incomoda a outra pessoa do lado? É igual a gente comer biscoito de polvilho, né? Quando você come biscoito de polvilho, todo mundo sabe que você está comendo biscoito de polvilho, né? Mas a comida, como é que está sendo isso? Como é que é isso, né? Pegar o tato, né? Pegar com a mão, pegar o alimento. Por que não? Eu não posso pegar a salada. Eu gosto de comer um sanduíche com a mão. Por que eu não posso comer o alface, o tomate, a cenoura com a mão, né? Como que é gostoso fazer petiscos de legumes, né? Picar frutas para poder comer, né? Como que é bom comer pipoca? E por que não é bom comer uma fruta picada? Não é mesmo? É muito gostoso. Eu preciso me permitir trabalhar esses 5 sentidos. Então, quando a gente desperta novamente o paciente, né, para entender esses 5 sentidos e retomar esses sabores, né, esse prazer de pegar o alimento, de saborear, de sentir o cheiro, de ver, né, de decorar o próprio prato, de enfeitar para ele mesmo, né, ou seja, ele se cuidar, ele se observar, né, através do alimento, através das texturas, né, dos sabores, né, dos temperos. Eu gosto muito de colocar isso pro paciente e acho que ajuda demais ele a voltar, né? Isso, claro, não dispenso em hora nenhuma o acompanhamento com o psicólogo. O trabalho tem que ser em conjunto, né? Mas aí, que você estava dizendo assim, dessas inclusões, aí você estava falando de uma pausa, né, de comer de forma mais pausada. Você falou da ingestão de água, não é? Então, de algumas, na verdade, assim, é uma modificação, quando eu penso assim, é uma modificação na forma de alimentar e que traduz, na verdade, em padrões diferentes de vida. Porque, assim, o pai da medicina, nós sabemos
ele dizia assim, que seja o seu alimento o seu único remédio. Hipócrates, né? Ele diz assim, que seja o seu alimento o seu único remédio. Ou seja, ele está dizendo, então, para todos nós, que a alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, ela pode, na verdade, representar, na verdade, o nosso padrão de saúde, sem necessidade de tantas pílulas, de tantas cápsulas, né? Porque é claro, penso aqui, que se a gente aprende, na verdade, a ter esse controle com a nossa alimentação, especialmente a gostar da comida, né? A ter esse prazer com a alimentação, a gente pode, na verdade, identificar os sentimentos ruins que estão acontecendo na nossa vida, porque por dificuldades todos nós vamos passar. Mas que a gente não resolva o nosso problema com a alimentação. Porque o que tem acontecido com a pessoa que tem essa falta esse descontrole na sua impulsividade, uma pessoa impulsiva, no momento que ela passa por qualquer descontrole emocional, por uma dificuldade vivencial intensa, ela vai buscar na alimentação o seu remédio. E aí, muitas vezes, ela vai ficar obesa, vai desenvolver um processo de compulsão alimentar que tem como consequências a obesidade, a bulimia ou a anorexia. Então, se a gente aprende, na verdade, a ter uma alimentação controlada, uma alimentação saudável, esse não precisa ser o caminho da compulsão alimentar. É isso, Keila? Isso. Mas você me lembrou uma outra questão. Por exemplo, quando você falou no início sobre o tempo que a gente hoje busca nas dietas restritivas, né? A gente tem tido muito essa dificuldade nas dietas restritivas. Eu vou voltar um pouco atrás para chegar nessa questão. A gente vê muito as pessoas buscando nas dietas restritivas uma solução, né, para os problemas. Se a gente voltar no tempo, há 20 anos atrás, as pessoas não tinham a obesidade como a gente tem hoje, né? A gente não tinha obesidade no nosso país, pelo menos, com o grau, a quantidade de obesos que a gente tinha, que a gente tem hoje, e a gente tinha pessoas que se alimentavam de forma natural, com comida de verdade, né? O acesso aos industrializados eram raros, né? Raras as pessoas que tinham acesso a industrializados, eram muito pouco. Hoje, no entanto, a gente vê isso muito fácil. O industrializado é mais barato do que a comida de verdade, às vezes, dependendo do lugar que você faz as compras, né? É claro, tem que observar isso. Mas, no geral, comida de verdade é muito simples de preparar e de ter. E é acessível a todo mundo, né? Comida de verdade é o quê? É a comida que você compra no sacolão, no varejão, né? É legume, verdura, fruta, e que não é caro. Hoje em dia tem a 3 e pouco, 2 e pouco, dependendo do sacolão, né? O quilo, tá? O quilo. Você pode comprar uma terra em casa, né? Isso, né? Comida de verdade. Pode plantar, você pode ter como ter ervas em casa, pode plantar em vasos. Hoje, falar, eu moro em apartamento. Não, tem como ter em vasos, tá? Falo isso porque eu faço isso. É possível, tá? Não é algo absurdo, não. E sempre incentivo isso. Tanto ervas quanto plantas mesmo, árvores frutíferas, tem como você ter em casa, tá? E você tem acesso a isso hoje, uma alimentação mais natural, né? É a comida, eu gosto muito de perguntar para os pacientes, ou mesmo para as pessoas que me acompanham, né, na rede social, eu falo muito sobre isso, quão natural está sendo a minha alimentação, né? Para pensar. Na nossa alimentação hoje, o que eu consumo em geral, nas minhas compras, tem mais natural ou a maioria ainda já é do industrializado? Analisa a sua compra, né? A sua lista de compras do mês. Ela é mais industrializada que você compra ou ela é mais, a maioria ali, se você fosse listar, a maioria é comida de verdade, né? Legumes, verduras, frutas, carnes, você compra
Onde essas carnes? Elas vêm temperadas já? Que tempero tem se utilizado, né? E aí você vai parando para pensar e analisando a sua compra, né? O que você consome. E tudo isso vai refletir na sua saúde, né? O nosso alimento, a gente quando preocupa muito da questão de que esse alimento é o meu, ele vai me curar, né? Ou dessa forma, eu vou pensar nele como uma questão para cura. Eu estou considerando aí um alimento que não vai me causar doenças. Então, quando eu penso que é um alimento natural, né? Que é o alimento que as nossas avós conheciam, né? Eu falo isso muito, analisa o rótulo. Se o nome atrás lá nos ingredientes, a sua avó reconheceria aquele nome? Ou quando o nome é muito grande, já vai suspeitando, você mesmo não dá nem conta de pronunciar. Quando você vê que você não consegue nem ler, suspeite. Aí tem um industrializado. Aí tem um produto ultraprocessado, né? E que não vai fazer bem para você. Automaticamente vai te trazer algo que você não está buscando, né? Que você tem, todos buscamos saúde, todos buscamos nutrir o organismo. E algo que foge desse objetivo, desse propósito, vai trazer o contrário, né? E com isso, o meu alimento, a escolha do meu alimento cabe a mim, né? Eu escolho o alimento, eu escolho comprar. Por mais que falassem, ah, nossa, estava mais barato, aí você começa a justificar, igual a gente justificou, colocando comparando, substituindo as falas da mãe, né? Ah, enche o prato, ah, não, é pecado, ah, não, é isso. Você está substituindo as frases. Quando você coloca, ah, porque estava caro o outro, aí eu comprei esse. Não, você está justificando algo que você quer comprar. Ah, vai ser só hoje. O só hoje, então, ele é danado, né? É só hoje. Segunda-feira eu volto, né? E aí vai. Quando eu entro na dieta restritiva, é quando eu já penso que não está resolvendo, né? Eu começo a me cobrar de determinadas coisas, eu vi que não está dando resultado, a correria do dia a dia, e eu entro numa cobrança tão grande, num excesso de culpas, e aí eu busco as alternativas que eu vejo, né? Aí é a dieta da Gisele, né? A dieta do Ronaldinho, a dieta do fulano, a dieta do Beltrano, e aí eu vou entrando nas dietas do outro, né? A low carb. A low carb ela é uma dieta que ela é, às vezes eu preciso de estratégia com determinado paciente, analisar se para aquele paciente resolve, para que funcionar. Eu tenho que analisar isso antes de passar para ele, né? E ela resolve por um período. A dieta por muito tempo, consequências graves, né? Ele pode vir a ter problemas. Os erros, né? E é onde a gente outros excessos, outros problemas, né? E então por isso que eu preciso cuidar. Eu preciso ter um acompanhamento, né? Eu não posso simplesmente decidir, ah, vou fazer isso. Pode até fazer. Se você continuar sem uma, pode sim vir a ter um problema, entende? Tá travando para você? Tô vendo aqui que tá travando. Não, para mim não, para mim não, para mim não, tá bem. Tá tranquilo. Aí alguém tá falando que tá travando aqui. Tá travando aí? Tava travando. Não, E aí alguém tá... aqui falou, alguém falou antes sobre a questão da alimentação da criança em frente à TV, né? A gente vê muito isso, né? Deixar a criança em frente à TV e ela acaba não vendo o alimento, né? Aqueles 5 sentidos que eu falei, ela não vê o alimento, ela não vê, não sente o sabor. Não viu o que ela comeu. O vídeo da frente, tirar a TV da frente, né? Para que ela possa
possa mastigar, para que ela possa observar, para que ela possa sentir o cheiro, para que ela possa pegar o alimento. Quando você põe um brinquedinho na frente, quando você põe uma TV na frente, ela vai perder esse contato com o alimento. Esses 5 sentidos não vão ser trabalhados, né? O que vai ser trabalhado? Só o devorar, né? Ela não trabalha, ela não escuta, porque ela está com a atenção na TV, ela está vendo a TV, ela não está sentindo o cheiro do alimento, ela não está ouvindo a própria mastigação, ela não está sentindo o sabor, porque ela está só vendo com a atenção lá. Então eu preciso sim tirar essa distração da TV, né? Eu gosto muito que isso não é só para criança, não é? Eu acho que isso é para nós. Então eu fico pensando assim que isso não é da criança. Então assim, isso é de todos nós. A gente come diante da televisão. A gente, inclusive, assim, os nossos encontros, né? Os nossos encontros sociais, eles são encontros com uma pizza, com alimentação. E é claro que esse é um outro momento, mas mesmo nesse momento é importante que a gente se dê conta, então, de que a gente não pode devorar por devorar, né? Para que a gente não caia, na verdade, nessa forma compulsiva de comer, desse impulso de resolver um problema emocional como se ele representasse fome. Porque esse foi o resultado das pesquisas. Eles perceberam, então, que aquelas meninas, elas não sabiam, na verdade, fazer uma distinção entre a emoção que ela tinha, que muitas vezes era de raiva, muitas vezes ela estava com ciúmes. Então, tudo isso era traduzido em fome. Ou seja, a pessoa estava extremamente aborrecida. Estou com fome. Então, na verdade, é preciso que a gente aprenda a nomear os nossos sentimentos para que a gente não confunda, na verdade, com a fome e vamos aprendendo, que aí a gente vai repetindo. Vamos devorar, vamos comer, porque dá muito prazer. Né? Exatamente. Eu gosto muito de citar um caso que eu até já contei isso para você, né? Sobre a questão com a Alice, né? A Alice está com 6 anos e teve uma época em que ela estava andando muito ansiosa, sabe? Então ela chegava da escola e tem sempre um momento que a gente coloca para ela comer um lanchinho, né? Para brincar um pouquinho e depois ela tomar banho e tal, ela estuda à tarde. E aí a hora que ela chegava, comia o alimento e ficava meio assim ansiosa e voltava uns 5 minutinhos depois e falava: mamãe, tô com fome. Eu vou comer mais uma coisa. Oi, peraí, calma. Você já tomou um suco, você já comeu um pãozinho, você colocou um recheio nele de uma coisa que você queria colocar e comeu uma fruta. Você comeu bem, você lembra que você comeu? Aí ela falava: comi, mamãe, eu lembro, estava gostoso? Estava gostoso. Então eu volto para que ela lembre e o sabor, viu? Você lembra? Era isso? Que recheio que você pôs? Para que eu saiba se ela viu o que comeu, né? Ah, eu lembro, era aquele pãozinho, era aquela fruta. Você lembra onde você jogou a casca? Aí ela vai falando: a fruta eu joguei ali e tal, certinho? Eu vou testando para saber, né? E aí a hora que ela fala, ela lembra, é mesmo. Então você quer agora um abraço? Porque você já comeu o que precisava. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma outra atividade? Você quer um abraço? Aí, depois do abraço, tudo melhorava, né? Não, vamos brincar, vamos ouvir música, vamos dançar, vamos preparar para a gente tomar banho. Era outra coisa. Porque se eu deixasse, não, então vamos comer, né? E não, a gente não aprende a nomear, né? A criança, ela não sabe nomear ódio, raiva, nervoso, ansiedade. Ela não sabe nem o que é isso. Nós não sabemos, o adulto também não, né? O adulto não sabe. Não. Então é muito importante que a gente aprenda a fazer isso, né? E não, na verdade, que a gente consiga, na verdade, nomear as nossas emoções e não coloque nas nossas dificuldades: isso é fome. Vamos resolver com doce, vamos resolver com uma pizza. É assim que a gente faz. Estou muito chateada, então hoje vamos resolver com muita pizza. Estou muito alegre, vamos resolver com muito sorvete.
Não, né? Vamos dar nome a essas coisas, vamos trabalhar essas questões, porque senão vamos ter um problema que a gente está vendo hoje, né? A obesidade. Porque a obesidade é exatamente isso. Quando a pessoa ela está vivendo situações emocionais graves e ela resolve isso com alimentação. Porque as consequências posteriores serão graves, né? Porque aí ela começa a desenvolver, então, esse isolamento social, essa baixa autoestima com o seu corpo, porque aí, né, ela vai desenvolver realmente esse sentimento, essa autoimagem, não será a que ela gostava, né? Então, em cima disso, ela passa a ter vários outros problemas que ela não tinha, né? Pode falar. Exatamente, né? E a questão que eu colocava, né, sobre a gente incluir, né? Então, como que eu vou lidar com a questão da compulsão alimentar? Eu, na verdade, não é excluir, como o paciente chega para mim e fala assim, ah, você pode excluir tudo, você tira o arroz, a pessoa ama o arroz e fala para você assim, tira até o arroz, né? Com aquela dor no coração, você vê ela falando, né? Eu falo, olha, por favor, eu já te peço, não é isso, meu papel não é carrasco, eu não sou carrasco, tira esse título Não de mim, posso. me tira esse rótulo, né? Eu não sou carrasca, né? Todo mundo vê um nutricionista como um carrasco, porque ele exclui tudo. Tem gente, Sandra, que chega para consulta com o nutricionista e tem a coragem de falar, dá vontade de bater na criatura quando eles falam isso, sabe? Fala assim, eu já fiz a despedida ontem, eu despedi de tudo, comi bastante pizza, comi doce, comi brigadeiro, porque eu não vou comer mais. Que isso? Quem disse, né? Como se mas você faz isso como se fosse no final do ano, né? Você despede de tudo e fala assim, agora eu vou ser uma nova pessoa no início do ano. O que acontece 10 dias depois? Né? É isso que acontece, você despede a nutricionista, porque você não consegue, ninguém consegue ficar por tanto tempo numa dieta tão restritiva, né? Tão punitiva, porque é como se ele chegasse já se punindo. Eu falo isso, você está se punindo de por quê? Qual crime você cometeu, né? Quem nunca, né, passou um pouco do peso? Quem nunca aconteceu isso? Não é crime, né? A gente tem 2 minutos para encerrar. Então tá. Então essa questão do incluir mais. Então eu vou incluir mais alimentos saudáveis na minha alimentação, né? Eu vou excluir aqueles que não me fazem bem, como eu mencionei aqui, né? Os alimentos que são industrializados, que são ultraprocessados, né? Que você sabe que faz mal, ora bolas, né? Não precisa ir numa nutricionista para te falar isso, você já sabe que faz mal, né? Escolher comer, né? Porque você gosta do alimento e não porque você está se impondo isso, né? Como se você não pudesse ficar sem aquele alimento, né? Nossa, eu não posso ficar sem esse alimento. Quem disse? Ele não manda em você, é você que manda no alimento, pensa nisso, né? Dedique-se mais a fazer por você, né? A cuidar de você. Trabalhe a alimentação como os 5 sentidos, né? Paladar, olfato, tato, né? Sinta o alimento mais, né? Procure ter momentos de descanso, que se a gente não respeita o nosso corpo, o nosso momento de descanso, eu vou ter mais ansiedade no dia seguinte, vira aquela bola de neve. Aí no dia seguinte, ou então eu super alimentei à noite, aí no dia seguinte eu tô sem fome, porque, né, o pico da glicemia vai lá pro alto no meio da madrugada, chega de manhã, você não tem fome nenhuma, aí você fala, nossa, eu tô bem, não tô nem sentindo fome, vai nessa. Aí chega na hora do almoço, põe aquela serra. A gente vai ter que encerrar. Vai ter que encerrar? Nós vamos ter que encerrar, gente, porque vocês sabem que o Instagram nos expulsa, né? Nós somos expulsos. Isso aí, ó. E o chocolatinho de vez em quando faz bem, claro, faz bem, sem exagero, então, né? Gente, eu quero agradecer a participação da Keila, realmente está caindo já, né? Agradecer a participação da Keila, de todos vocês,
E dizer que quarta-feira que vem a gente vai ter, então, aquilo que eu falei, vai uma professora universitária discutir amadurecer, o envelhecimento saudável. Então, na próxima quarta, nós teremos